Visto de Fora. O Visto de Fora está de regresso, mas, como sempre, com o olhar particular de Begonha Inigas e Olivier Bonamici sobre a atualidade europeia e nacional. Bem-vindos, bem regressados, como estão? Vamos começar, e vou começar por usar uma palavra bem portuguesa. Confessem lá qual é o vosso grau de saudades deste programa. Muito boa noite. Pois imagina, já estás a notar e a sentir o meu grau de Sim, saudade, já percebi, não é? pelo tom já percebi, exatamente. Porque realmente isto era muita saudade. E saudade, eu penso, e saudades dos nossos ouvintes que perguntaram imenso que é o que acontecia com o Visto de Fora. Aqui está ele. Isso é. E tu, Olivier? Sim, boa noite e super feliz. Feliz de estar novamente contigo, Sérgio, de estar com a minha querida Begonha e de estar também com os ouvintes, porque recebemos muitas mensagens e de facto é uma pequena família, não deixa de ser uma pequena família, porque é um programa, vamos tentar, não sei qual é, por acaso, nas rádios portuguesas, seria interessante ver qual é dos programas mais antigos, eu espero ainda estar cá em 2050. Vamos fazer por isso. Olha, 8 anos. 8 anos que vamos cumprir. Isto já começou anteriormente, mas com nossos dois, 8 anos, que se diz rapidamente, mas são 8 anos. Vamos dar seguimento e vamos continuar com este Visto de Fora, onde debatemos a atualidade europeia e nacional. O Visto de Fora, recordo, é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E é inevitável, vamos continuar a falar da guerra, mas Ucrânia e Rússia chegaram a acordo para a navegação segura no Mar Negro. Acordos que, contudo, foram obtidos de forma separada pelos Estados Unidos. Anúncio de resto da Casa Branca. Estados Unidos que estão a mediar as negociações em separado entre Kiev e Moscovo. E há aqui uma declaração da administração Trump dizer que estes acordos ajudam a restaurar o acesso da Rússia ao mercado mundial da exportação de produtos agrícolas, fertilizantes, entre outros. A minha pergunta é, começo por ti, Begonha, mas qual é o benefício para a Ucrânia destes acordos e desta mediação norte-americana? Pois o benefício pode ser uma possível e provável paz cada vez mais perto, que eu vexo bastante difícil, por outro lado, porque realmente a grande beneficiada, pelo menos desde o meu ollar e o meu ponto de vista, e así pensan moitos analistas internacionais, é a Rusia, non é? Porque a Rusia gañou o que quería neste momento, que era poder que os seus navíos con produtos agrícolas pudesen pasar e atravesar o Mar Negro, non é? Por tanto, neste momento, se nós estivésemos nun xogo de futebol, non é? A estas horas da noite, que há tanta programación deportiva, Sí, pelo menos en España, sería Rusia 1, Ucrania 0. Pelo menos é o que eu vexo. Neste momento, a Rusia, E já por agora, enquanto, utilizando essa está a analogia, ganhar. estamos ainda na primeira parte do jogo ou já acha que já estamos próximos do fim do jogo? Quando falo do jogo, do conflito. Estás-me a perguntar a mí? Sim. Pois estamos, eu acho que ainda non acabou a primeira parte. Eu acho que estamos perto do fin da primeira parte, mas está tudo en aberto, realmente. Muito Porque bem. estou a ver moita, como diríamos en español, moita chulería por parte da administração dos Estados Unidos, Trump. Chuleria quer dizer? Moito están eles moito subidiños, moito engreídos, sim. moito vaidosos con que van conseguir mesmo este acordo e están moito perto da Rusia. E Muito como pedía e pediu Vladimir Putin, Zelensky, o presidente da Ucrania, recentemente nunha entrevista, os Estados Unidos deben estar na metade, mas na metade non tan perto da Rússia. Se é estar a negociar, estar no meio. Exatamente. Por isso é que eu pergunto, Olivier, se isto é mesmo um caminho para a paz ou se concordas com Zelensky, que já afirmou que Trump está a ceder à narrativa de Putin. Não só Trump está a ceder na narrativa, mas ele participa também um pouco na narrativa. Zelensky está convicto que o Trump não vai conseguir convencer Putin, partilho completamente a opinião de Zelensky, e além disso é que Putin, estou convicto também que Putin não quer fazer a paz. E o que eu acho é que Putin
No outro dia estava a ver um comentário de alguém que dizia que Putin fazia lembrar a estratégia atual de Putin, o que está escrito no Guerra e Paz deste grande escritor que é Tolstói. A uma altura chega um general russo que diz a paciência e as armas, a paciência é a minha principal arma. E eu acho que o Putin quer ganhar tempo, como este general russo contra o Napoleão. Ou seja, eu acho que ele quer claramente ganhar tempo. E como é que ele vai tentar ganhar tempo? Era a minha pergunta. Como e porquê? Porque quer continuar a guerra, é uma visão imperialista do mundo. E, sobretudo, interessante, que é, eu acho que quase adorou o momento entre o Zelensky e Trump da Casa Branca, porque ele vai tentar fazer com tudo para depois, na narrativa dele, seja a culpa seja do Zelensky. Mas é evidente, o que é que Zelensky diz? Eu não quero negociar os territórios ocupados. Eu não quero, neste momento. E sobre a Rússia, para ele, é impossível negociar isto também. Mas não parece ser essa a única via para a paz neste momento, Olívia? Mas estás a não, mas só rapidamente. Mas para os dois. Sobre o quê? Sobre os territórios ocupados. A cedência de territórios, sim. Pode haver, vamos ver se vão chegar ali. Eu acho que a questão da presença da Ucrânia na NATO, eu acho que era uma coisa que o Zelensky eventualmente isto podia aceitar. Agora, os territórios ocupados, neste momento não vejo a Ucrânia ceder sobre isto. Neste momento. Mas eu vejo aqui uma coisa, já que estamos a falar de isto como se fosse um jogo de futebol, sim. Aqui há uma coisa importante, um aspecto importante, que o público, não é? O público, que neste caso, um público participativo, que pode ser a União Europeia, é dizer, aquí temos algo importantísimo, este o bloco europeo, non é? Que como está a mudar de paradigma e como por primeira vez a Unión Europea, con todo isto que aconteceu desde que non temos programa, nós o último visto de fora o tivemos mesmo antes de Natal, e antes do Natal o presidente dos Estados Unidos actual, Donald Trump, ainda non tiña tomado pose. Foi tomar pose e mudou, como xa tiñamos dito, e era a expectativa, a orde mundial. Mas non é? achas que há sinais de predisposição e de que a Europa pode, de facto, apostar na defesa? Sí, eu acho que sí, e estamos a ver, porque foi comenzar depois da tomada de pose, as continuas amenazas, porque foi desde o primeiro día mesmo de Donald Trump e todo o que nós sabemos e temos sabido nas últimas semanas, non é? Deste presao contra a Europa e Europa ser considerada quase como unha enemiga, ou pelo menos non é aliada fiel, non é? Desde século XIX. Entón, a Europa teve de tomar decisões que até agora non tiña tomado. E estás a falar moito seriamente do exército europeo, da defensa de Europa. Todos os países, os nosos ouvintes saben, que nos están a ouvir esta noite, que é o debate nos nosos países, en España, na França, todos os países da União Europeia. Estás a falar disto? Há, do teu ponto de vista, condições para estabelecer um exército europeu? Vês mesmo vontade europeia de apostar na defesa? Sim, vejo, é evidente, da mesma forma que o Putin acordou a NATO, Trump acordou a União Europeia. E, portanto, sim, a questão aqui, que é evidente que a Europa vai fazer um esforço sobre a defesa, isto é evidente. Já houve medidas tomadas por alguns líderes. A questão aqui que é, e depois vão cortar a onda. Essa é a grande questão. Exatamente. Porque é assim, eu acho que a questão fundamental, que é, tu não podes dizer, vai aumentar o PIB, a despesa de 2% do PIB para 4%, e depois onde é que tu vais buscar o dinheiro? Para a saúde, para a educação. Exatamente, mas é essa a grande questão. Mas claro, e não há risco de crescerem os populismos, por exemplo, ainda mais. Completamente. Sí, mas até agora nós nascimos, nós os tres e moitos dos nosos ouvintes, en momentos onde non estábamos en guerra. Exatamente. Nós non vivemos guerras. Paz como nunca. E non estamos habituados ás guerras. É o período máis próspero para a Europa, non é? Mas agora a nosa paz, todo o noso nivel de vida, toda a nosa seguranza está en xogo. Entón, as palabras da Ursula von der Leyen e as palabras dos líderes europeos acho que son moito importantes, e até o primeiro ministro español, o presidente do goberno español, Pedro Sánchez, teve de ir ao Congreso dos Deputados, o Parlamento Español, a defender máis orzamento en defensa. Exato. Cando ten socios de Coaligasao
que están totalmente en contra, e hai unha brexa e unha divisão, mas porque é mesmo necesario, non é? É mesmo necesario, e é verdade, de onde que tiramos? Ele garantiu, por exemplo, no caso de España, que non se tiraría Pois, mas... de todo o que ten a ver con os proxectos sociais, Exato, de saúde, desenvolvimento. por aí fora. Mas esse é o grande debate que a Europa vai ter que ter. Mas, mas ainda, Olivier, quanto à mediação europeia, esta quinta-feira Macron reuniu os líderes europeus para debater o futuro da Ucrânia, da paz na Europa. Não fica um pouco apenas pelas palavras, não está demasiado limitada na ação a Europa ainda neste momento? Sim, mas uma resposta é tímida, é evidente. Nós gostaríamos que houvesse mais resposta. Macron, eu acho que neste momento está a fazer um bom trabalho a nível europeu. Porém, eu acho que está um pouco isolado. E além disso, fica aqui sublinhado o elogio de Olivier Bonamici o primeiro a Emmanuel Macron. Fica bem elogio que eu estou-te a ouvir. Mas para concluir, Olivier, para concluir. Não, mas, para o Macron. Eu acho que o Macron está a fazer, neste momento, nos últimos tempos, tem tido uma boa resposta a nível europeu. Agora, é evidente que tem que haver uma resposta. Eu sempre tive esta opinião da União Europeia, que é: eu já estou farto de ser insultado. Eu já estou farto do discurso sobre a nossa alegada decadência. Eu sempre disse isto. É que é engraçado. É que a Europa, ainda bem, às vezes, para ser orgulhoso de ser europeu, sou cada vez mais, eu já sou pró-europeu a 4.000%. Claro, é que temos, mas cada vez mais até. Mas cada vez mais. Só que já começa a ficar fado dos insultos. Não é? Tipo, eles nos ensinam a viver. Eles querem nos ensinar a viver, a mudar a nossa forma de vida. Isto é curioso. E nós, ainda bem, nós não entramos no jogo de ensinar a eles. Isto é verdade que eles nos dizem que estamos na decadência. Trump diz non-stop mal da Europa, da nossa forma de viver, da nossa... Não, a democracia europeia, com todas as falhas que ela tem, é ainda hoje em dia uma segurança. Ainda é hoje em Mas dia. estamos como nesse quase a chegar ao limite, quando tu estás a ver esse perigo e quase estás para cair. Por isso é muito importante nos segurar a esa montaña que a democracia europeia e os principios europeus e estar máis unidos do que nunca. E depois, Sérgio, que eu acho que isto, por exemplo, é que todo tan significativo, porque a Europa está a falar claro, alto e frontalmente, e a dizer: estamos em perigo. Justamente, por isto... então, muito rapidamente, porque temos que avançar, como é que vem esta sugestão do kit de emergência lançado por Bruxelas? Rapidamente. Eu o vejo totalmente real. Ontem, precisamente, o meu filho menor estava a dizer: mas isto que? Vamos ter de ter como na pandemia, tiñamos máscaras? Pois sim, vamos de ter pronto uma pequena mochila com tudo, sempre pronto, com uma série de coisas. É dizer, é alertar e nos mentalizar a dizer que estamos mesmo em crise, que estamos à beira de uma guerra. Estás preparado, Olivier, para teres uma mochila com enlatados, com uma lanterna, com uma rádio para ouvir o visto de fora. Adorei. O da rádio adorei, porque uma das coisas que falávamos ontem, precisamente ao jantar, é: olha, estão a ver a importância da rádio, estão a pedir uma rádio, não é? Para essa mochila, esse kit de emergência. Diz-me lá, Olivier. Não, eu acho que é uma medida. Eu não estou um pouco dividido sobre esta medida. Não sei se de facto deveria ser a prioridade, mas eu acho que nos tempos que estamos a passar, o que nos faz sorrir às vezes, hoje estamos a sorrir sobre isto, pode não nos fazer sorrir daqui a 1 ano ou 2, não é? Claro. Lembro muito bem desta questão do Covid, onde nós sorrimos com algumas coisas, não é? E depois, quando ficamos em casa, garanto que foi pesado. Mas temos-nos de preparar. É importante isto para nos mentalizar e nos preparar para o que pode vir. Muito isso, bem. Sem dúvida. Está feita a análise ao essencial dos temas europeus. Vamos já seguir a olhar para a atualidade nacional e eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria Renascença e Euronet, a rede europeia de rádios. Vamos então olhar para a atualidade nacional. Há cerca de 1 ano estávamos a fazer quase o rescaldo das eleições legislativas. Agora vamos fazer uma antecipação de eleições legislativas. Pouco mais de 1 ano depois, Portugal volta a eleições. Olivier, continuo contigo. Como é que, visto de fora, se vê
esta constante corrida eleitoral em Portugal e, do teu ponto de vista, a quem interessa de facto as eleições neste momento? Para já dizer que é cansativo, não é? É cansativo voltar às eleições non-stop. Bom, mas eu diria que Portugal não é uma exceção e Portugal finalmente junta-se à lista dos países. Espanha, França, Espanha, 3 eleições em 4 anos. A França, quantos primeiros-ministros em 3 anos? 4 ou 5. Não me recordo ao certo, são 4 ou 5 em 3 anos. Só que Portugal não estava habituado a esta instabilidade que é mais recentemente francesa, espanhola e sobretudo antes da Meloni e a italiana. O país mais instável politicamente sempre foi a Alemanha. E porquê que acontece? Eu sempre disse isto no Visto de Fora, por acaso, que acontece porque não há maioria e cada vez mais há governos de minoria e é cada vez mais complicado, vemos no caso da Espanha também, encontrar aliados. A partir do momento que não tens aliados, rapidamente tu podes saltar do poder. Aconteceu em Espanha, acontece em Portugal, acontece com o atual governo do francês, que está por um fio, porque como não tem a maioria e as alianças, elas são por natureza bastante frágeis. Mas essa leva-me a uma pergunta: porquê que agora é muito mais difícil, Olivier, garantir entendimentos, eventualmente ao centro? Está cada vez mais difícil. Consegues encontrar uma razão para isso? Eu acho que estamos a viver tempos também perturbados em que há uma radicalização também da vida política. Ou seja, tudo o que é o centro cada vez menos funciona. Pelo menos junto do eleitorado. Isso são factos, não é? Portanto, eu acho que é complicado. Antigamente era a maioria das pessoas. Hoje em dia, eu acho que não é a maioria das pessoas que é uma posição mais moderada. Para mim, Begonha, há duas... Diz-me só, em Espanha estão a dizer, vocês também. Vocês também andam a correr para as eleições. Estamos tan coordinados neste programa que tu te adiantaste. Mas para mí há dúas chaves nisto. Por un lado, eu vou empregar un termo que há 3 meses que non empregábamos do noso Olivier, que Portugal é surreal. É dizer, isto é continuar na mesma. E depois, perguntas isto de España. Como que se está a ollar para o veciño portugués? Pois iso, eu lembro-me nas tertulias e nos comentarios políticos das radios e televisións españolas das últimas semanas a dizer mas tamén Portugal. Mas Portugal que parecía que era o exemplo de estabilidade, estabilidade, o exemplo de tranquilidade. E que aconteceu e por qué? Porque claro, para nós, españois, é moito habitual que acontezan a queda dun goberno por algún motivo ou por motivos até de suposta corrupção ou negocios ilegais, mas neste caso puñase até agora o exemplo, e aconteceu com António Costa, não é? Quando ele se demitiu, de, olha, que bom, esta é suspeita e ele deixa o governo, não é? Deixa o cargo à disposição, o cargo político. Mas neste caso é ao contrário, não é? É a queda. E depois, o que lle perguntabas a Olivier... Quem é que interessa as eleições neste momento? Mas neste caso, a que lle interessa? Aquí diríamos, onde que está a mão negra? É dizer, esa mão que metiu aquilo, que começou... Quem é que está interessado? Quem é? Isso os nossos ouvintes poderão tomar as decisões que queiram. Mas aqui há vários interessados, há vários os partidos da oposição, não é? Pode ser o PS, pode ser o Chega. Mas olhando, o que é que vocês acham? Não é imaginar eleições agora ou daqui a 6 meses? Não é mais vantajoso para o próprio ou para a própria AD neste momento? Mas eu acho que é incrível, porque estamos num momento tão interessante politicamente, ainda que estejamos um bocado aborrecidos. Para nós, como analistas políticos, como jornalistas, é interessante ver como mudam as coisas de um dia para outro. Certo. É dizer, o Montenegro, com todo isto que aconteceu, parecia que estava quase acurrelado, que dizemos em espanhol. Mas agora parece que as sondagens lhe estão a dar hasta uma certa margem, uma vantagem, e não sabemos o que vai acontecer, não é? Então está tudo bastante em aberto, mas para mim o principal problema é depois a que falamos de que nos estamos a não aproximar ao centro, ao contrário, deixar o centro e ir aos extremos.
qual é que vai ser o entendimento? Porque aqui a notícia não é quem é que vai ganhar, é como é que se vai formar um governo e um entendimento e com Porque quem. é impossível um só partido garantir uma maioria. Exatamente. Mas há aqui, Olivier, uma longa jornada de eleições em Portugal. Vamos ter agora as legislativas antecipadas, teremos depois as eleições autárquicas. Já tivemos eleições na região autónoma da Madeira. E depois, no início do próximo ano, vamos ter presidenciais. Será que algum candidato, eventualmente fora do sistema partidário, pode capitalizar este cansaço de eleições? Bem, eu acho que há ser um candidato, mas eu acho que é uma brincadeira, não? Só conhecemos, é uma não é? Mas, que é o candidato do Olivier. Mas é o dia em que vou deixar o visto de fora, ou seja, já Então, porquê? irei trabalhar com o Amiral. Mirante, não, agora falando a sério, é evidente que o Gouveia Melo, para mim, tem uma palavra forte a dizer, sobretudo no contexto atual, mas eu diria que eu acho que os portugueses, enquanto estão cansados das eleições legislativas, neste caso, para responder a tua pergunta, eu acho que vai ser a AD que vai beneficiar disto. Porquê? Porque o Montenegro não é acusado. Eu acho que é uma diferença brutal, que ele não é acusado. E isto, na cabeça das pessoas, isto não deixa de ser importante. Bom, ele pode ter feito alguns erros, mas não é acusado. E o momento é de recuperação do rendimento também. Exatamente. E depois da estabilidade e de tudo, eu acho que a AD vai sair reforçada. Agora, o Gouveia Melo é diferente. Os presidenciais. Eu acho que neste caso não há cansaço. Porquê? Porque a página Marcelo Rebelo de Sousa vai ser virada. E isto é uma página importante. Não deixa de ser uma importância, ou seja, for 2 mandatos e quem depois? E num contexto atual de tensão a nível internacional, o militar, mesmo que a sua margem, claro que ele não está, ainda bem, não estamos em guerra, mas o militar no contexto atual e sobretudo alguém que o perfil do Gouveia Melo é um pouco o perfil, estás a ver, depois de um homem que, não estou a dizer que o Marcelo passou o seu tempo a tirar selfie, porque seria para mim insultar Marcelo Rebelo de Sousa, dizer que ele se limitou a isto, mas deixámos um presidente sorridente, próximo das pessoas, com os seus pontos positivos e negativos, e o Gouveia Melo representa um pouco um anti-Marcelo Rebelo de Sousa, de uma certa forma, uma espécie de não ideologicamente, do poder da personalidade, alguém mais frio. Não é grande sorridente, não é alguém que te vejo rir muitas vezes. O regresso à formalidade. Exatamente, é um pouco o regresso a uma espécie de figura de Estado atual, não é? Um pouco com perfil, eu diria, a Ramalhoanos. Eu acho que é isso. Mas aqui, com estas eleições legislativas antecipadas, claro, mudou o calendário, até o calendário da apresentação das candidaturas, modificou todo, porque esta atualidade tão movimentada, também, até no caso do almirante Gouveia Melo, não é? Ele já se anunciou, ou supostamente aparece em alguns órgãos de comunicação social, não é? Que a súa candidatura só será depois das eleições legislativas. É dizer, se estamos, se calhar, a beira de xuño, é dizer, se nos estamos a aproximar máis ao calendario, realmente as datas, non é? Non é começo do ano, como foi o do Marques Mendes, e depois ainda temos precisamente, por iso está tudo tan relacionado, que é o que vai acontecer no PS? Consoante con os resultados do PS, porque ainda non sabemos que é que vai ser o candidato ou a candidata oficial do PS, precisamente porque o PS tamén está nun momento moito delicado, non é? De fragilidade. De moita fragilidade. Por iso estamos nun momento moito interesante a nível da análise política. Da política nacional haverá muito para falar ao longo do próximo ano de Visto de Fora, mas agora chegou o momento de testar os vossos conhecimentos sobre Portugal. Índice de Tugalidade. Obrigado. E eu fui à procura de expressões, curiosas em Portugal e eu pergunto-vos se vocês sabem o que é um gazil. 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 Somos gazil. O que é um gazil? Olha, se calhar estamos a animar muitas pessoas que estão agora se calhar na cama, assim, a pensar em dormir, não? Gazil. Sim, gazil. Não Fazem sei, ideia? não. Eu posso dizer que é um adjetivo utilizado sobretudo no Algarve e no Alentejo, que vocês gostam tanto. Uma pessoa que não trabalha muito? Não propriamente. Pode ser, mas não é propriamente.
Ok, fica 0-0 entre Espanha e França. E o que eu vos digo é que gazil significa elegante, airoso e alegre. Enfim, é um adjetivo para os nossos comentadores. Gazil, sim, dos nossos comentadores. Não, estou a pensar do em Visto de Fora. espanhol se é algo parecido. Sim. Então, sim. vê isso e depois Tu consideras uma pessoa gazil? sim, airoso, alegre, como vocês, claro que sim, como este programa que é o Com uma Visto de Fora. guitarra, com uma guitarra. Sim, o Visto de Fora é um programa gazil, por exemplo. Não é? Gazil. Muito bom. Chegou também o momento de vos perguntar o positivo e o negativo. O Begonha começa pelo negativo. O que é que destacas de negativo esta semana? O negativo é algo que ten moito a ver tamén cos nosos fillos. Os tres que estamos a falar temos fillos. E cando vin as noticias dos últimos días tamén as manifestações, até que, aliás, que houve en diferentes puntos de Portugal de estudantes, non? Estudantes universitarios a protestar tamén pelo prezo das propinas. E non só iso, eu acrescento máis unha coisa, e é o carísimo que ter a un fillo ou unha filla estudar fora de casa. E entón, se alén de, porque tanto Olivier como eu temos e sabemos o que é, o carísimo que é, e as poucas axudas que há tamén para a clase media, porque axuda se callar para as clases sociais fragilizadas, mas non para a clase media. Entón, moitos dos estudantes que se manifestaran nos últimos días en Lisboa criticaban o prezo das propinas, mas para mí iso non é o pior. O pior é o prezo do aloxamento, o prezo da manutención e a falta de axudas que a non só en Portugal, tamén estou a falar de España, Claro. É moito caro. Negativo, Olivier. E o negativo é uma coisa que eu acho que existe em Portugal, que é a noção do espaço-tempo. Ou seja, Como basicamente, assim? o que é? Quando uma pessoa em Portugal te diz vamos combinar em breve um jantar, tu tens a certeza que tu nunca vais jantar com a pessoa. Quando a pessoa te diz ligo-te já, e ainda hoje, tu tens a certeza que esta pessoa, Sérgio, não te liga do próprio dia. E Ou se calhar não liga. Eu confesso pessoa- que fiquei de vos ligar um dia Não, mas e só isto- liguei no dia seguinte. E quando Mas então eu sou uma pessoa português, não é? ligue-te hoje, sem falta, por norma. Eu não disse ligas. isso. Não estou a falar de ti. Eu sei. E esta é a noção do tempo. Não é? Eu pensava Às vezes que era uma estou um pouco indireta, perdido, desculpa porque eu lá. estou muito suíço, é engraçado. Eu, apesar da minha pancada, mas nunca diz respeito a isso. Eu tenho muita mentalidade suíça. Só sobre isto, o resto não, nada, zero. Muito bem. Positivo, Begonha. Pois para mí o positivo son dúas coisas, claro. A volta do visto de fora, sin dúbida, porque isto é adrenalina e isto é fantástico. Espero que os nosos ouvintes tamén gosten neste novo horario. E depois, unha susestao. Eu coñeci un museo fantástico en Lisboa que se chama Macam, que é o Museo de Arte Contemporáneo Armando Martins. Eu estive no dia Só que com abriu. fundos privados. Exactamente. Este señor que un mecenas multimillonario, descoñecido, pelo menos eu descoñecía, que obras de arte, que museo na parte toda do mar, perto do mar, na zona de camiño entre Alcántara e Belén, e é un museo espectacular. Ele restaurou un palacete, un palacio espectacular, convertido en hotel. E que obras de arte contemporáneo do bon, e que gosto. Grandes artistas, Realmente eu recomendo aos nosos ouvintes que vayan visitar este museu Macam, porque vão gostar mesmo, com Fica a certeza. Mas recomendação. podemos dizer, Begonha, que é um museu maravilhoso. É um museu, além de maravilhoso, é um museu com uma qualidade, umas obras de arte contemporâneo muito boas e esteticamente muito agradável para passear, porque tem uma parte antiga do palácio Exato. e uma parte nova, um edifício novo, mesmo muito bonito. Olivia, qual é o teu maravilhoso O positivo? meu positivo da semana tem a ver com. Eu dou os meus parabéns a todas as tascas de portugueses que fogem um pouco dos lugares comuns e dos pratos mais comuns. Pratos mais comuns que a parte eu adoro, ou seja, a feijoada, assim, o cozido, arroz de pato, patas de bacalhau, mas a gastronomia é como um amor, tem que ser de vez em quando reinventado. E às vezes estou um pouco farto de ter sempre os mesmos pratos. E há tascas que não têm isto. E, por exemplo, encontrei, não vou dizer o nome, mas uma Mas em podes Palmela. dizer o nome? Sim, posso dizer, bom, então é Altinho em Palmela, que, por Altinho. exemplo, Altinho, que, por exemplo, vai fazer, eu vou este fim de semana, vai fazer, como entrada vou comer queixadas do porco.
Isto é raro, lá está, que é raro, mas estou falando de prato raro. E depois, como prato principal, maçã de sapateira. E também é raro. No outro dia, vi Já noutra santeia tasca, 2 horas. onde a coisa era feijoada de búzios, ovos de choco. Reparem que mesmo à sopa de noite endias. o Olivier fica cheio de fome. Olivier, mas estamos a fazer digestão do jantar. Tá É bem, o mas momento pronto. de tomar a ceia, mas uma ceia é um copinho de leite ou Mas assim. parabéns não? às taxas que fogem mesmo dos lugares comuns, que inventam de vez em quando, que fazem jus à riqueza e à variedade da gastronomia portuguesa. E ficamos assim neste regresso do Visto de Fora. Obrigado, Begonha. Obrigado, Olivier. Até à próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite. Visto de Fora.